Oiê de agora, positivos e positivas. Primeiro, claro, eu preciso pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro, na sua vida. Prazer, eu sou Estela Abreu, a host dessa nova temporada do Positivamente, Rota do Propósito. Estou muito feliz, muito alegre de poder viver esse tempo de mesa, onde o convite é que juntos nós possamos viver Romanos 12:2. Transformar a nossa mentalidade com tudo que nós vamos aqui conversar nessa mesa, para aí sim vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos juntos, porque vai ser demais. E olha, eu tô impactada com o que o Senhor fez. A gente costuma dizer, né, vamos fechar com chave de ouro, mas hoje eu creio que para esse primeiro episódio, Deus está abrindo com chave de ouro, porque eu tô, gente, diante de duas pessoas tão especiais. O primeiro convidado que eu quero apresentar para vocês, eu tenho a honra, o privilégio de chamar de amigo, de pastor, que é o fundador e pastor sênior de uma igreja que todas as vezes que eu vou, eu sou recebida com amor, com excelência. A Reino Church, que fica lá em Balneário Camboriú. Ele que é mestre em teologia, formador de líderes, autor de grandes livros. Quero receber com alegria e dar as boas-vindas para você, pastor Eduardo Reis. Muito obrigado, Estela. É uma honra estar aqui com você nesse dia tão especial. Estou muito feliz de ter sido convidado para esse primeiro dia, para essa primeira edição. E eu gostaria também de agradecer e também parabenizá-lo pelo convite aqui do Vini. 24 anos, já pastor. Estou muito feliz de estar nessa mesa com vocês, de bater esse papo aqui. Vai ser uma alegria e uma honra. Muito bom! E aqui para compor essa nossa mesa preciosa, eu tô aqui com ele, que, como o pastor já adiantou, é um jovem pastor de 24 anos, da Sara Nossa Terra, Zona Norte. Mas o que me impactou mesmo é ouvir, né, as composições, ouvir esse último lançamento, a canção Cartas. E eu fiquei impressionada com a autenticidade, com a mensagem dessa canção. Seja mais do que bem-vindo, pastor Daniel Juan. Que alegria te ter aqui nessa manhã conosco. Estela, muito obrigado. Fico muito, muito honrado de estar aqui nessa mesa tão importante. E é uma honra mesmo porque, né, quero aprender com vocês hoje também. Como vocês falaram, eu sou o mais novo da mesa. Então, é uma honra poder estar aqui, ouvir, poder aprender, poder compartilhar também. E realmente, Cartas é uma música muito diferente, né? Eu tive muito medo de lançar ela. Medo não, mas um receio de lançar ela porque eu achei que as pessoas não iam entender muito bem. Mas, assim, todo mundo que escuta fala algo bom, então graças a Deus, né? Mas, de verdade, fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, pastor. Perdão, Dani, acabei te chamando de Vini, me perdoa. Não tem problema, que fique em paz. Deus te abençoe. Fique Perdão, em paz. Tá, Dani? Fique em paz, fique em paz. Eu vinha dizendo, né, antes das câmeras, né, estarem ligadas, o quão bacana é essa junção que Deus preparou para esse tempo, né, das gerações. O pastor Eduardo tem comunicado muito, né, com a nossa geração. E eu creio que Deus vai falar poderosamente aqui no nosso meio. Eu quero te lembrar, você telespectador que nos acompanha, que esse projeto é uma parceria direta com o Rota do Propósito. Por isso você está vendo aqui esse nosso cenário lindo, que é o primeiro navio com propósito. O primeiro navio que acontece ainda esse ano, do dia 17 ao 20 de novembro. O primeiro tempo em alto mar, exclusivamente cristão. Né? Nós receberemos os maiores nomes desse nosso meio cristão, desse nosso meio gospel, e eu creio que a partir desse momento, aquele que entrar lá meio confundido com a rota, com o real propósito, vai ser alinhado, porque pensa, né? 3 dias em alto mar, recebendo pão vivo através de líderes, de levitas, vai ser maravilhoso. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, eu quero te convidar a acessar o Instagram Navio Rota do Propósito e entender profundamente o que é esse convite e viver isso conosco. Eu acho que não tem maneira melhor da gente começar
pedindo uma canção, um louvor. A gente já começou orando, mas eu queria que a gente pudesse aqui junto poder louvar e adorar o nome do nosso Deus. Você pode conduzir esse momento pra gente? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Tua presença, teu amor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e inabalável. Derrama sua luz em minhas trevas. Não me lances fora da sua presença, nem retires de mim o seu espírito. Restitui agora a santa alegria da sua salvação. Santo, digno, lindo Jesus. Santo, digno, lindo Jesus. Vem e cura a minha alma, meu Senhor. Só tu podes preencher-me com seu amor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O caminho a ser percorrido. Tu és, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O caminho a ser percorrido. Glória a Deus. Esse louvor é uma composição sua, Isso. Dani? Sim, a música chama Salmo 51. Né? Eu escrevi ela, acho que foi em 2021, 22, mais ou menos, eu não lembro direitinho. Mas é uma canção que ela fala muito comigo porque eu escrevi num momento muito específico, onde eu estava me sentindo muito distante da presença de Deus, né? Como cristão, eu nasci em berço evangélico, meus pais são pastores também. Em um momento da minha vida eu fiquei me perguntando sobre
essa paixão sobre Jesus, sabe? Eu tava no meu quarto orando e eu queria muito me apaixonar por Jesus ainda mais. E eu comecei a orar e eu orei Salmo 51 e cantei Salmo 51, na verdade, sem ter nenhuma pretensão de escrever uma música, eu só cantei mesmo. Só que aí aquilo ficou no meu coração, eu fiquei por semanas cantando Salmo 51, até que um dia eu decidi gravar. E aí foi isso. Coisa linda, coisa linda. E te ouvir já remete muito à minha vida, né? Porque eu também sou filha de pastores. E numa idade da minha vida, eu vi que eu vivi um evangelho que foi a única referência que os meus pais haviam me passado. Era como se não fosse uma escolha minha, mas como se eu estivesse vivendo uma escolha que desde pequena eles fizeram para mim. Mas há 4 anos atrás eu fiz essa escolha com maturidade, né? Foi uma escolha minha quando eu optei por Jesus e quando, de fato, eu passei a enxergá-lo, a conhecê-lo com os meus próprios olhos, não só de ouvir falar. E eu achei poderoso porque realmente Deus fala em meio aos louvores, né? Você louvou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o caminho a ser percorrido. E eu creio muito que é sobre essa rota, esse caminho que nós estamos aqui para conversar. E eu queria te questionar, pastor, qual foi, de fato, a rota, a trajetória que o Senhor viveu de forma breve e resumida para viver o real propósito que o Senhor tem vivido hoje, nesses últimos 5 anos, como um pastor sênior, numa igreja local, né? Porque eu sei que você viveu ali por muito tempo itinerante, muito tempo pregando nas nações e dá-lhe conteúdo, né? Dá-lhe teologia que o Senhor tem para nos abençoar. Mas eu queria que você fosse breve e trouxesse para a gente um pouco dessa trajetória do pastor Eduardo para o propósito de hoje. Eu penso, Estela, que a vida cristã ela é feita de temporadas, sabe? Deus nos visita em estações específicas. Então, ele nos conduz por estações e nos visita nessas estações, nos ensinando. Se você pegar Números capítulo 32, você vai ver ali as 42 jornadas dos filhos de Israel. Quando eles caminhavam, quando eles marchavam, né, nós chamamos isso jornadas. E quando eles paravam, nós chamamos de estações. Então foram 40 anos no deserto, 42 estações, 42 jornadas. E em cada lugar desse, Deus ensinava algo. Então eu acredito que a nossa vida como filhos de Deus, ela é feita de temporadas, temporadas que nós nos sentimos super cheios de Deus, do Espírito Santo, queremos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Tem temporadas, assim como o Dani falou, que a gente se sente um pouco distante, talvez a presença está longe, ou estamos longe dessa presença. Há temporadas que nós nos questionamos se é isso mesmo que nós queremos, se nós escolhemos isso, ou se nossas famílias escolheram isso para nós, né? E eu penso que eu vivi essas temporadas todas. E eu acabei entendendo, voltando ali na minha adolescência, que a minha família, apesar de meus tios terem me levado à igreja muito cedo e terem me educado, né, a ir à igreja desde muito novo, eu entendi que eu sempre amei Jesus. Sempre. Mas houve um momento, assim, no final da minha adolescência, que eu tive muita dificuldade. E eu acabei entendendo depois que eu não tinha dificuldade com Jesus, mas com a religiosidade da minha família, com a maneira com que eles enxergavam Jesus, né? Uma maneira muito legalista de se relacionar com o Evangelho, com a igreja, com o Senhor. E quando eu me desprendi da família, eu deixei de viver ali na casa do meu tio, e então eu pude viver um amor genuíno por Jesus, desassociado de uma religiosidade que estava enraizada na forma deles enxergarem a Cristo e o Evangelho. E isso foi muito bom. Depois eu vivi uma fase como missionário, eu estive fora do Brasil, pude ajudar a implantar algumas bases missionárias na Argentina, no Chile. Quando eu voltei para o Brasil, minha família tinha saído do Triângulo Negro, foi para Belo Horizonte. E eu também, em Belo Horizonte, com a Igreja Batista, tive a oportunidade de viver grandes experiências, de ministrar em seminários, em faculdades de teologia. Então, foi muito legal. E vivi, depois dessa fase, uma fase de itinerância, né? O meu pastor um dia falou, olha, eu vou ter que ir para o consulado no Rio de Janeiro, surgiu um imprevisto, e a igreja que eu ia ministrar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que é a cidade onde eu cresci, ele falou, a igreja, eu tinha que ministrar 3 dias, eu vou conseguir ministrar só o primeiro, você vai os outros 2.
E ele falou, se o seu ministério for de Deus, isso não vai parar mais. E eu fui nessa igreja, o pastor me pediu para ficar mais alguns dias. Eu lembro que eu fiquei quase 2 semanas ministrando nessa igreja. Era para ficar 2 dias, eu fiquei quase 2 semanas. E depois daí, outras pessoas viram, me convidaram, e o outro via e convidava, e o outro falava para o outro e convidava. E assim eu passei anos na itinerância, né? Ministrando em tudo quanto é denominação do Brasil. O Dani falou que ele era da Sara Nossa Terra, eu ministrei em várias igrejas da Sara Nossa Terra, mas em todas as denominações que você puder imaginar. Eu achei realmente que o meu fim seria esse, ensinando a palavra nas igrejas, na itinerância. Até que eu vivi uma mudança de estação, uma mudança de temporada. Deus me fez, nessa jornada, parar em uma outra estação. E eu me casei, fui morar em Cascavel, no Paraná. Implantei ali a primeira igreja que eu implantei na minha vida foi ali. Nós éramos batista ainda, né? Eu e Priscila, minha esposa, e a nossa igreja transicionou, porque o pastor jubilou, o filho dele assumiu, e ele caminhava com o pastor Aloysio da Videira lá de Goiânia, então a igreja virou Videira. Mas eu cheguei a colocar a placa de igreja batista, 3 meses depois tivemos que trocar para Videira. E implantei a igreja, consagrei um pastor e deixei ali, porque eu entendia que não era meu chamado ser pastor de uma igreja local. Aliás, eu corria disso, eu dizia que eu jamais seria pastor de uma igreja local, porque eu pensava, eu vou lá e prego e vou embora, né? O pastor fica com os problemas lá para resolver. Faço a parte boa, porque é gostoso ensinar, é gostoso aprender, né? E quando você ensina, você aprende muito. Então eu falei, vamos mudar para Alphaville, porque é mais logístico, vou morar ali, porque eu viajo para o Brasil todo com um trecho só de viagem, precisa fazer conexão, essas coisas. E na hora de mudar para Alphaville, eu fiquei pensando bem, conversei com Priscila, a gente pensou melhor, a gente ia ficar meio ilhado ali. Falou, se é para ficar preso num lugar, vamos para Balneário Camboriú, pelo menos tem uma qualidade de vida melhor, é seguro, muitos apartamentos, muito prédio, né? Então ela poderia morar de forma mais segura. E a gente foi para Balneário por causa da qualidade de vida. Hoje já faz 12 anos, vai fazer 13 anos que eu estou em Balneário. E eu fiquei nessa transição 4 anos sem pregar. 4 anos sem pregar, fiquei só dando aula online, até que nasceu a igreja. O Senhor falou que ia nascer na igreja, foi em plena pandemia, nasceu a Reino. E eu não sabia muito o que eu queria, mas eu sabia tudo o que eu não queria. Porque como eu rodei muito, né, eu já sabia tudo o que eu não queria. E a Reino nasceu assim. E aí nós geramos uma igreja em Deus, tá linda, cheia de pessoas jovens. O ano passado nós batizamos 957 pessoas. Uau. Foi algo Glória a Deus. incrível, assim. Foi uma igreja que está numa cidade de 140 mil habitantes, né? A gente congrega mais de 2.500 pessoas na igreja e tem sido, assim, uma experiência incrível. Tremendo. E o quão importante é, pastor, identificar os tempos e as estações, né? Eu percebo que, principalmente na minha geração, a maioria tem essa dificuldade, né, de entender a voz de Deus, de identificar, de saber se está obedecendo, se é tempo de acelerar, se é tempo de parar, né? Se a gente está acompanhando a nuvem, quando a nuvem para, a gente para, quando a nuvem continua, a gente continua. Você consegue nos ensinar de forma prática sinais de como entender o tempo, a estação, o tempo de andar, tempo de desacelerar, como uma dica mesmo para nós que estamos nessa mesa, para quem nos acompanha? Estela, eu vou te dizer o seguinte. Independente se você está entendendo ou não, o tempo em que você está inserido ou a estação em que você está inserido, eu creio que a lição que nós temos que carregar é que nunca poderemos deixar de crer. Uhum. Porque a incredulidade pode nos custar muito caro. Um dia de incredulidade pode nos custar anos de atraso. Então veja, nessas 42 jornadas de Israel pelo deserto, eles tiveram que aprender muitas coisas, mas isso tudo ocorreu por causa de 40 dias. Eles foram espiar a terra por 40 dias, foram enviados 12 príncipes. Quando eles voltaram, quando eles retornaram, 10 dos 12 voltaram incrédulos com a possibilidade de possuir a terra que Deus havia prometido. Eles disseram, olha, a terra é boa, a terra tem frutos, mas nós não vamos conseguir possuir essa terra porque tem povos habitando nela e tem um povo específico que é gigante. E nós nos vemos como gafanhotos aos nossos olhos diante deles. Essa fala que tentou desmotivar 2 milhões de pessoas de entrar nessa terra, e desmotivou, né?
gerou incredulidade em todo mundo, essa fala custou a eles 40 anos no deserto, porque aí Deus disse, olha, vocês não vão entrar na terra, só vai entrar aí Josué e Caleb, que foram os dois que voltaram dizendo, olha, não importa o que tem na terra, vamos crer. Nós vamos devorá-los, né? Os gigantes vão se tornar nosso pão, vamos obedecer ao Senhor e vamos entrar. Mas o Senhor vai falar para eles assim, ó, para cada dia de incredulidade, 1 ano, sendo 40 dias, correspondente a 40 anos, vocês vão conhecer o meu afastamento. Então, o que eu quero deixar aqui de dica bem prática? A nuvem se move o tempo todo. Se você entende ou não, continue crendo. Amém. Nunca deixe de crer. Não duvide nunca do que Deus te prometeu. Não duvide nunca do seu chamado. Não duvide nunca do seu ministério. Não duvide nunca das promessas de Deus. Ainda que pareça impossível de conquistar, essa é a sua visão acerca de você mesmo, não é a visão de Deus acerca de você. Amém. Amém. Poderoso, poderoso. E ainda nesse tema, eu queria saber de você, Dani, pastor Dani. Eu cheguei aqui perguntando como que eu chamaria ele, né? Porque é jovem tanto quanto eu. Você me comentou que você vem de família sacerdotal já, né? Mas como foi para você identificar que você não estava só sendo, né, filho de peixinho, peixinho é? Como foi para você entender que Deus tinha mesmo, de fato, um propósito para você através da música, através das canções, dos louvores e viver esse propósito tão jovem? Olha, é uma pergunta muito boa porque eu, como o pastor falou que ele não queria ser pastor de uma igreja local, eu tinha pavor de ministério, né? E não por uma influência ruim dentro de casa, eu sempre tive uma influência maravilhosa dentro de casa. Só que o meu pavor veio de uma frustração pessoal, né? Como o pastor falou, né? Eu tentei liderar pessoas, um grupo pequeno, e aí eu pregava o evangelho, levava amigos para a igreja, e aí acontecia que depois de um tempo eles se afastavam, não queriam mais. Aí eu levava de novo mais pessoas para a igreja, e aí passava um tempo, eles não queriam mais. Até que chegou num dia que eu abri um grupo pequeno num condomínio, e aí começou aí 30, 40, 50 pessoas nesse grupo pequeno, e o que eu pensei? Avivamento, Deus é bom, agora chegou o momento que eu vou crescer, que eu vou me tornar um líder e tudo mais. E isso durou por uns 6, 7 meses, mais ou menos. Eu tinha 15 anos de idade. E aí, acontece que um dia eu fui nesse condomínio, pro grupo pequeno, e aí o síndico do condomínio me procurou falando assim, olha, não vai mais dar pra ter a célula aqui, porque quando você vai embora, os meninos começam a fumar, beber, fazer coisas erradas, etc. E eles estão usando a sua célula para falar pros pais que estão indo pra igreja, mas na verdade eles estão esperando você ir embora pra fazer tudo o que eles querem. E aquele dia eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado, e eu pensei assim, cara, ministério não é pra mim. Meu pai é pastor, meu irmão é pastor, meus tios são pastores, mas eu vou viver outra coisa, vou ser um empresário, vou fazer outra coisa da minha vida, eu não vou pensar em ministério, eu não imediatamente pensei em largar a fé nem nada do tipo, mas eu falei assim, ministério não é pra mim. Fiquei muito chateado, cheguei em casa, conversei com os meus pais, e decidi que eu não ia mais me envolver com o ministério, eu ia frequentar os cultos. Acontece que nessa decisão, passou um tempo, eu acabei esfriando na fé, acabei me afastando de Deus. Fiquei 1 ano e meio afastado de Deus. Até que eu tive um encontro com a presença de Deus, com a certeza da condenação da ira de Deus. Muitas pessoas falam, né, que se convertem pelo amor, e isso é maravilhoso, eu com certeza fui transbordado pelo amor de Deus, mas a primeira coisa que encontrou meu coração foi um temor e a certeza de que Deus é justo e santo. E eu lembro exatamente quando eu estava num ambiente errado e o Espírito Santo falou para mim que se eu morresse naquele momento eu iria pro inferno. Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar ali, eu tava, tipo assim, num ambiente muito ruim. As pessoas que estavam comigo olhando para mim, tipo assim, o que você tá chorando? O que aconteceu? E eu sempre fui uma pessoa muito alta astral, muito tranquila. E eu liguei pro meu pai, eu tinha tipo 16 anos de idade, 17 anos de idade. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tô em tal lugar. Preciso da sua ajuda, me busca. E ele veio me buscar. E aí eu entrei no carro e confessei todos os meus pecados pro meu pai, apesar dele não ser inocente, né? Ele sabia de tudo. Eu nunca vou esquecer que ele abriu o livro de 1 João e falou assim, todo aquele que confessa o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar.
E aí, aquele texto entrou em contato com o meu coração de uma forma tão profunda, e a mesma voz do Espírito Santo que falou no meu coração que eu estava condenado, veio uma substituição de agora você foi perdoado e você é salvo pelo sangue de Jesus. E quando eu entrei em contato com a graça e o evangelho de verdade, eu me apaixonei por Jesus, mas eu ainda não queria um ministério. E eu falei, pai, olha, o que você precisar eu faço, menos ministério, menos cuidar de pessoas. Só que foi um processo muito natural, sabe, Stella? Eu era baterista, e um dia eu tava tocando bateria, eu comecei a ver alguns jovens, adolescentes, sentados no banco da igreja com um semblante abatido. E eu comecei a me incomodar com o semblante deles. E eu comecei a falar assim, caramba, mano, o que eu faço? Eu falei, não, uma ideia, eu vou sentar do lado dessa pessoa e vou conversar com ela no final do culto. Aí eu sentei do lado, no final do culto troquei uma ideia, vi que a pessoa tinha um problema XY, eu falei, mano, quer saber? Vai lá em casa tal dia, vamos comer alguma coisa, vamos conversar. E eu, sem perceber, comecei a me importar com as pessoas e cuidar das pessoas. E aí eu comecei a pregar o evangelho, não para os meus amigos da escola, porque eu já tinha pregado o evangelho para todos os meus amigos da escola, mas eu comecei a tentar ganhar, às vezes, o jovem que ia com o pai para a igreja, mas ia forçado. E isso aconteceu de forma muito natural. Na minha mente, eu falava assim, não, eu não sou líder, eu não tô no ministério, eu só tô querendo ajudar as pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu fazia tudo o que um líder e alguém que está envolvido no ministério fazia, só que falando para mim mesmo, não, eu não tô no ministério, eu não quero isso. E eu comecei a visitar amigos, comecei a falar de Jesus, comecei a falar, mano, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir aqui em casa toda quarta e a gente só come alguma coisa e conversa sobre Jesus. Aí quando eu fui perceber, essa reunião já estava com 20 pessoas, depois com 30, depois eu fui crescendo, isso foi em 2019. E quando eu percebi, eu estava envolvido no ministério, sem a intenção de estar envolvido no ministério. E uma coisa levou a outra, até que em 2021 eu tive uma experiência com Deus, e eu me apaixonei pela teologia, comecei a estudar teologia, me aprofundei, comecei a devorar livros e me aprofundar sobre todos os assuntos e tudo mais. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí em 2023 eu fui ungido pastor e estamos aí. Uau, uau, que tremendo, né? Como Deus faz, né? Os tempos, as estações, foi necessário passar pelo vale, viver um arrependimento profundo, né? Surfar na maravilhosa graça do Senhor e ouvir me encanta com a pessoa de Jesus, porque me lembra muito a minha história também, né? Nos bastidores eu era uma evangelista, embora não me visse como evangelista, mas quando ouvia palavras proféticas de você, de família sacerdotal, não vai ter para onde fugir, Deus vai te usar também, eu recusava aquilo, porque eu pude por muito tempo ver os desafios que os meus pais viviam com liderança e eu não queria viver aquilo. Inclusive, eu enxergava que eu não tinha estômago para aquilo, eu não tinha resistência para aquilo, porque liderar precisa ter uma resistência sobrenatural, né? É o que eu enxergo hoje de grandes líderes. Mas teve um tempo que foi impossível não fazer algo por Jesus. Porque quando a gente é alcançado, né, pelo amor, pela maravilhosa graça, a gente não quer reter tudo que temos recebido. É natural que a gente transborde, que a gente comece a cuidar de vidas, ouvir pessoas, se compadecer e ministrar vidas. E isso é tremendo e maravilhoso. Na sua opinião, na nossa geração, qual é o maior desafio, né? O que vem contra viver o real propósito de Deus? Qual é o principal quesito que nos afasta, nos impede, nos atrasa de viver aquilo que de fato nós fomos criados? A rota exata que Deus tem para que nós venhamos a viver esse propósito. Olha, eu diria que é o individualismo e uma mentalidade de consumismo. Tá. Né? E entender o evangelho como um acessório para a minha vida pessoal e não como uma ressignificação do que é vida e do porquê que eu vivo. Eu vejo que um dos textos que eu mais amo é o texto de 1 Coríntios 5, onde Paulo fala que Cristo morreu por nós para que a gente não viva mais para si mesmo. E esse é o grande despertar do evangelho. Né? Eu gosto muito da frase do Spurgeon, que ele diz, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então eu entendo que as pessoas, elas
acabam confundindo o cultuar com o congregar. Eu vejo que existe uma diferença entre cultuar e congregar. E elas acabam transformando a fé delas numa maneira de viver melhor. Ou eu falo tipo da minha geração, dos jovens, não, eu quero ser isso, 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 e nessa lista aqui eu coloco Jesus. Entende? Então Jesus ele não é a última razão da minha vida, mas ele é uma lista dentro dela que faz com que eu me sinta melhor comigo mesmo, sabe? Então, eu acho que o individualismo e o consumismo têm consumido o coração dos jovens. Então, o evangelho agora é para mim e ele acaba em mim, né? Eu vejo muito isso na minha geração. Eu tento combater isso até mesmo no meu coração, porque eu não tô isento disso, né? Eu não tô isento de querer viver para mim. Então, todos os dias eu me pergunto, será que eu tô vivendo para mim ou para a glória de Deus, né? Então, eu tomo muito cuidado com isso também, comigo mesmo. Amém. E eu te devolvo essa pergunta, pastor. Para você, qual é o principal vilão contra cada um de nós conseguirmos viver esse real propósito, identificarmos o que tem nos atrasado, nos roubado por muito tempo? Porque eu percebo que eu fui roubada por muito tempo de fato usar todas as ferramentas, dons e talentos que Deus um dia colocou sobre a minha vida a serviço do próximo, a serviço da expansão do reino. Então, o que tem roubado a nossa geração? Essa geração que você cuida na reino, essa geração que você ensina, instrui. Eu acrescentaria ao que o Dani disse, né? O individualismo e esse desejo de consumir, essa visão consumista da fé, eu acrescentaria a incapacidade dessa geração mais jovem de assumir compromissos, de se comprometer. Então você vai ver que eles não têm problema de assumir compromissos com Cristo, compromisso com Cristo ou com o Evangelho. Eles têm problema de assumir compromisso com qualquer coisa. Por que tanta gente solteira? Medo de compromisso. Entende? Por que eles os namoros não duram? Isso não evolui para um casamento, porque as pessoas estão com medo de assumir compromissos. Então, o cara tem medo de assumir uma namorada, ele tem medo de assumir uma esposa, ele tem medo de assumir o trabalho dele, ele tem medo de assumir que vai ter que sustentar a sua própria casa. E essa falta de compromisso, eu penso que está sendo um grande desafio na igreja. Também vejo que há uma certa dificuldade, principalmente para as mulheres, na questão de existe uma carência. No lado eu vejo nos homens uma insatisfação, porque parece que a vida para eles é definida por conquistas materiais. E como eles são uma geração que não se importa muito mais com essas conquistas materiais, mas eles receberam isso dos pais, eles parecem estar frustrados o tempo todo porque parece que eu não estou agradando alguém. Porque eu não quero ficar trabalhando 24 horas por dia para comprar carro, casa, essas coisas. O cara quer ter uma vida mais livre, né? Ao mesmo tempo, as meninas estão demonstrando assim uma carência tão gigantesca que elas perdem totalmente o crivo, né? Para os relacionamentos, para as amizades, na tentativa de suprir essa carência. Então, eu acredito que os principais desafios hoje são essa dificuldade de assumir compromisso, essa carência excessiva e também essa insatisfação com a vida. Eu não estou satisfeito nunca, porque parece que eu nunca estou fazendo o que eu realmente gostaria de fazer, e se eu for fazer o que eu realmente gostaria de fazer, eu não consigo me sustentar, não consigo me manter. Sim. Então, Sim. eu penso que isso tem sido um problema para essa geração, grave. Vejo que a igreja também, nessa questão que o Dani colocou do consumismo, a igreja ensinou isso. E agora não é tão simples arrancar isso das pessoas. Vem que Deus vai te dar, Deus vai fazer. Porque elas migram de um legalismo exacerbado para um descompromisso quase que total. Então, quando você diz para o cara, olha, venha se relacionar com o Senhor, mas não venha trazer uma oferta
baseada no apotropismo, nessa relação apotropaica de que eu dou algo para a divindade para afastar um mal ou para atrair uma bênção. Não vem barganhar com o Senhor. Venha porque você é grato, porque o Senhor Jesus te alcançou, porque ele se entregou naquela cruz. E se ele não quiser fazer mais nada por nós, nós temos motivos para passar a eternidade toda grato, né? Gratos. E a ingratidão, ela tem uma origem, e não é na ausência da obrigação da reciprocidade. É a tentativa de apagar da sua história o benfeitor. Ou então você vai sempre querer ou diminuir ou apagá-lo. Então, as pessoas, quando elas têm esse coração voltado para a ingratidão, já contaminado com a ingratidão, elas tentam diminuir a ação de Jesus nas suas próprias vidas. E aí, como que elas fazem isso? Com a exaltação do eu. E aí elas se sentem em menos dívida com o Senhor, né? Ainda que nós tenhamos que dizer a elas que quando o Senhor as salvou, elas não passaram a ter uma dívida com Ele. Ele salvou de graça, pela graça, e graça é tudo dado em troca de nada para alguém que nada merece. E elas não contraíram uma dívida quando foram salvas, mas de alguma maneira elas se sentem devedoras, querem pagar. E aí elas precisam ou pagar Jesus, ou contar a história delas, e você vai ver os testemunhos, que Jesus não aparece nos testemunhos dessa geração. Eu fiz, eu isso, eu aquilo outro, e Jesus some. Por quê? Porque eu me sinto menos endividado, menos responsável por ter que responder. Mas gratidão não é dívida. É só não apagar da sua história as pessoas que foram importantes. E no caso do Senhor, você não apagar Deus da sua história. As pessoas querem apagar ou diminuir a ação de Deus da sua própria história. E isso é ingratidão. Uhum. Então temos que deixar o Senhor no lugar. Penso que esses são os maiores desafios. E penso que nós devemos combater isso, sabe? Mesmo que as pessoas migrem, agora o devorador não vai mais destruir, então eu não tenho mais que barganhar, porque eu sou filho, tá? Então agora eu não me preocupo mais. Não, o reino do Senhor, o reino de Deus está em expansão. Há muitas vidas para serem alcançadas, né? Há muitas igrejas para serem plantadas, e há muito o que fazer, e nós precisamos nos comprometer com o Evangelho, não só em receber do que Deus nos deu, mas também em levar para outros. E um texto que essa semana eu ministrei na igreja, que tem falado muito comigo, sobre a nossa prática de igreja, que é outra coisa que eu penso que tem sido um grande desafio para essa geração, é aprender a amar. Aprender a amar uns aos outros. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E ele não está falando para você amar os que são do mundo, não. Ele está dizendo, para vocês se amarem entre irmãos. E ele vai dizer o seguinte, e nisso, vocês serão conhecidos como meus discípulos, pelo fato de que vocês amam uns aos outros. E isso é um mandamento que você não vai ter desculpa, porque, primeiro, a medida desse amor é Cristo. Ou seja, você não vai amar na sua medida. Porque você tem que amar como Cristo amou. E esse amor não nasce em você. Ele foi derramado no seu coração. Pelo Espírito, porque eu te ouvi, eu ouvi essa mensagem poderosa. Ele foi derramado no seu coração. Ou seja, Deus está te concedendo o amor com que você deve amar o seu irmão. Então, a ausência do amor implica na ausência do Espírito derramado. Meu Deus. E não é pingado, o texto diz derramado. É abundante. E é como um dilúvio, porque Amém. É permanente, ele derrama e permanece. Amém. Então, eu acredito, Estela, que amar, entende, Dani? Nós precisamos voltar a aprender a amar de verdade uns aos outros. Eu vejo a igreja, as pessoas se relacionando muito por interesse, se aproximando muito por interesses pessoais, porque querem alcançar seus objetivos. E mesmo na fé, as pessoas têm muitos objetivos que estão totalmente desassociados, totalmente apartados da vontade de Deus, do coração do Senhor. As pessoas estão movendo-se por intenções que não têm nada a ver com o propósito do Evangelho ou da Igreja de Cristo. Então, eu penso que nós precisamos rever
as nossas intenções, rever os nossos porquê. Por que eu me movo? Por que eu me relaciono? Por que eu estou aqui? Por que eu sou igreja? Eu entendo também que a igreja se voltou para dentro dela. Ou seja, a igreja é igreja para a igreja, quando ela deveria ser igreja para o mundo. Nós carregamos uma mensagem para o mundo. Deus, a palavra de Deus máxima, plena, para mim é Cristo. E esse Cristo, o Filho de Deus, eterno, gerado, não criado, para que não haja confusão com outro Jesus. O Jesus da Bíblia, o verbo vivo de Deus, ele encarnou. A palavra de Deus veio ao mundo. Entende? Então, essa é a primeira palavra. Depois, a palavra que Deus nos entrega no Antigo Testamento, quando ele fala diretamente conosco. Nós temos, depois, os autores bíblicos, movidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, geraram os textos que dão testemunho de Cristo e do coração do Senhor. E nós temos, por último, a proclamação do Evangelho, a pregação na igreja, que também, quando pregada fielmente ao texto, é a palavra de Deus também. Entende? E nós precisamos voltar a entender que essas questões são questões de fé. Por que eu creio na palavra de Deus? Porque Deus me deu. Sem nenhum necessidade de prova científica, de tecnicismo. Eu penso que as pessoas estão se perdendo muito em detalhezinhos. E quando nós nos voltamos de fato para a palavra, entendemos que a igreja tem que parar. É o que eu penso, tá? Essa é a minha opinião, isso que não é uma formulação teológica, mas na minha visão, pelo contexto, pela experiência, nós temos que parar de cuidar somente das pessoas e voltar a entender que o nosso primeiro propósito é cuidar da presença de Deus. Porque se essa presença não está na igreja, mais nada faz sentido. Então, é óbvio que eu tenho que cuidar das pessoas, mas eu não posso cuidar das pessoas se a presença de Deus não está. Porque é a presença de Deus que transforma, é a presença de Deus que pastoreia, é essa presença. E vejo também que nós somos uma geração que foge o tempo todo da presença de Deus. É a geração do primeiro Adão, que está o tempo todo fugindo. E eu busquei ao Senhor, falei, Senhor, por que as pessoas têm tanta dificuldade com a sua presença? Você vê as pessoas às vezes entrar num ambiente que tem muita presença de Deus e elas querem fugir. E é simples, a presença de Deus nos expõe. Uhum. A presença de Deus revela a nossa real condição. Uhum. Sim. Quando Adão peca, ele ouve os passos do Senhor pelo jardim, ele e sua mulher se escondem por detrás das árvores do jardim, né? A ponto de Deus perguntar, Adão, onde estás? E ele diz, olha, eu vi os teus passos no jardim, porque estava nu me escondi. Mas veja um detalhe, em Gênesis capítulo 2, verso 25, diz que Adão e Eva estavam nus no jardim, eles viviam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, verso 6, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 7 do capítulo 3 de Gênesis, os olhos deles, de ambos, de Adão e de Eva, são abertos, eles veem eles conhecem que estão nus, se envergonham um do outro pelo fato de estarem nus, e Adão colhe folha de figueiras e faz aventais para ele e para ela. Ou seja, ele não está nu, agora ele está coberto com as folhas de figueira. Mas quando a presença do Senhor vem, olha o que ele declara, porque estava nu me escondi. Ele não estava mais nu. Só que a presença de Deus revela a real condição. Glória a Deus. Mas não revela para nos matar. Não revela para nos destruir. Sim. Mas para que, não eu, mas o Senhor, dê uma resposta ao nosso pecado. A solução ao pecado nunca vai vir do homem. Ela vem de Deus. Então o que o Senhor fez? Ele fez vestes de peles de animais para Adão e Eva e os cobriu. Então a presença de Deus revelou a nudez que a folha de figueira não conseguiu esconder do Senhor, ou seja, aquilo que eu escondo do pastor, aquilo que eu escondo do meu amigo, aquilo que eu escondo dos meus pais, eu não vou conseguir esconder da presença do Senhor. Sim. Ela vai revelar. A folha de figueira serve para esconder o seu pecado aos olhos dos homens, mas não na presença do Senhor. Mas o Senhor também não vai me matar. Ele vai me cobrir de verdade.
Eu entendo que quando o Senhor providencia peles de animais e veste Adão e Eva, isso já está anunciando o sacrifício de Jesus. Porque você está falando para arrancar essas peles, do sacrifício de um animal inocente, do sacrifício da carne inocente, do derramar do sangue inocente, para cobrir o pecado alheio. Né? E é isso Cristo, o Cordeiro de Deus, que vai ser totalmente esfolado, vai ter sua pele arrancada, né? Vai viver a sua oblação, ele vai ser oblação no corpo, libação no sangue, para cobrir o pecado alheio. Esse Cristo, que a morte não pode conter porque não pecou, mas que assumiu a nossa condição para recapitular a nossa história. Amém. Aleluia, é muita revelação. A gente ficaria aqui, né, caladinho, só ouvindo. Como você vai conectando, né, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, as revelações do Senhor. E nesse nosso papo, a gente falou sobre arrependimento, sobre purificação. E eu queria entender, né, de você, Dani, como você tem lidado com essa geração que você lidera. Creio eu, você pode me corrigir, mas creio eu que o Senhor tem trazido pessoas jovens como você, porque é fácil de comunicar, é fácil de conectar, né? Mas não somente porque eu, na pouca idade que tenho, já lidero pessoas mais velhas, que já têm filhos, alguns que já viveram muito do mundão, que já foram muito quebrados. Mas eu queria também que a gente falasse um pouco. Tem um texto, né, que vai falar da tristeza que vem de Deus, que não é para a morte, mas é para que nós possamos viver arrependimento e sermos perfeitamente aperfeiçoados, diferente da dor que vem do mundo, que é para a morte. Mas eu queria que a gente surfasse um pouco nesse assunto sobre o arrependimento, sobre a tristeza que vem segundo Deus, que não é para nos matar, mas para que haja arrependimento, transformação, que conecta muito com Romanos 12:2, que eu abri aqui falando, né, dessa transformação da nossa mentalidade, mas dentro disso, como você tem discipulado esses que o Senhor tem trazido para você cuidar nessa geração, nossa geração. Stella, eu vejo que uma coisa que eu falo muito é que não existe nada mais humilhante do que se encontrar com Deus, né? E quando você percebe todos os profetas e as pessoas que se encontram com Deus, até mesmo João, depois da ressurreição de Jesus na ilha de Patmos, você vê uma reação, um comportamento humano de temor, de zelo, de desespero, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando você vê jovens se convertendo, eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tive com um amigo meu. A gente tava num momento assim, eu falei assim, cara, vem cá, me tira uma dúvida. Você tinha tudo. Você tinha dinheiro, você tinha popularidade, você tinha tudo isso. E você veio pra igreja e você se converteu assim, radicalmente. O que aconteceu? O que você viu? E a resposta dele foi uma resposta maravilhosa. São respostas que você percebe que a pessoa realmente se converteu. Ele falou assim, Dani, eu me vi. Eu me enxerguei. Tem um texto de Tiago que fala muito comigo, que ele fala que o homem que ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que se olha no reflexo quando vira o rosto. Quando vira o rosto do reflexo, esquece o próprio rosto, né? E eu vejo que essa é uma das maiores características do pecador. É a incapacidade de ver o próprio pecado. E de se enxergar como alguém justo. Mas quando você se encontra com Deus, quando você se encontra com o Espírito Santo, ele te humilha, não falando, eu te avisei, não sei o que, nananã. Ele te humilha te colocando em frente de você, né? Ele te humilha colocando um espelho na tua frente. E entrando até o que o pastor falou, eu fico imaginando Adão olhando para Deus matando um animal e Adão pensando assim, por que você tá fazendo isso? Né? E provavelmente o pensamento de Adão é, olha o que o meu pecado causou. Né? Se eu não tivesse pecado, esse pobre animal não teria morrido. Então, provavelmente, Adão, ao ver Deus
sacrificando um animal, né, ele deve ter pensado assim, olha o preço do meu pecado. Não só eu entristeci Deus, mas o meu pecado tem uma consequência. E eu acho que a pregação que essa geração precisa ouvir é que os nossos pecados têm reais consequências. Eu vejo que a minha geração é uma geração inconsequente. É uma geração que você pode fazer o que você quiser, que não tem, nada tem problema. É só você ver o número de abortos que acontece no mundo inteiro. É só você ver o número de divórcios que acontecem no mundo inteiro. É uma geração onde tá tudo bem, tudo tá tudo bem. Né? No final das contas, espera um pouquinho, daqui uma semana, a própria cultura do cancelamento, a gente pensa que a cultura do cancelamento ela traz um senso de consciência, mas na verdade não. Por quê? Porque a cultura do cancelamento, ela faz com que você seja odiado por 2, 3 semanas, depois ninguém mais lembra. Então, até o próprio cancelamento, ele não tem uma justiça duradoura, né? A pessoa é cancelada, daqui um ano todo mundo esqueceu, ele faz um rebranding ali, não sei o que, muda a imagem dele, pronto, acabou. Putz, o que eu fiz ali atrás não gerou consequências longas, né? E eu vejo que a cruz de Jesus, ela é, para nós, o mesmo efeito que Adão viu aquele animal, a gente não sabe se é um cordeiro ou não, mas quando Adão vê aquele animal morrendo, ele pensa, poxa, olha o meu pecado, olha o que o meu pecado causou. A mesma coisa para nós, quando nós olhamos para a cruz de Jesus, eu preciso pensar, nossa, Deus me ama, mas também preciso pensar, olha o que o meu pecado causou. Então, gerar essa tristeza que não é para a morte, a única forma de nós entendermos a tristeza que não é para a morte é olhando para a cruz. Porque a cruz é a morte que leva para a ressurreição. Então, a tristeza que não acaba na morte, ela só pode ser a cruz de Jesus. Essa consciência do próprio pecado, essa consciência. E eu sinto que santidade é um assunto que se perdeu o valor em alguns púlpitos. Santidade é um assunto que não as pessoas elas não querem mais saber sobre santidade, elas querem saber sobre ética. E existe uma grande diferença entre você ser santo e você ser ético. Então nós queremos entender a ética cristã, mas não queremos entender a santidade de Cristo. Né? Porque a ética ela emana de um consenso social comportamental, já a santidade emana de Deus. A santidade ela é uma proximidade com Deus. E eu até comento com alguns amigos meus da igreja, que eu falo assim, olha, você pode encontrar um incrédulo mais ético do que um cristão, mas você nunca vai encontrar um incrédulo mais santo. E eu vejo que muitos cristãos, eles se escondem atrás da ética para justificar a ausência da santidade. Então, eu olho para mim, como cristão de 24 anos, que nasceu na igreja. Eu tenho tudo para ser um cristão ético, mas não um cristão santo. Sabe? Eu tenho tudo para ser um cristão ético que não fala palavrão, que não bebe, que não fica bêbado, que não fica com pessoas numa balada, que etc. Eu sou ético, mas o meu coração está afastado de Deus. Eu não sou santo. Deus não se impressiona com a minha ética. A Bíblia fala que até a nossa justiça é vista como trapo de imundícia para Deus. Então a nossa ética, e é exatamente o que Jesus fala para os fariseus, vocês são sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É um sepulcro pintado, que por dentro é cheio de ossos humanos, mas por fora é belo. E o que é a ética, a ausência de santidade? Eu sou pintado por fora, mas por dentro eu tô morto. Então eu sinto que, para minha geração, o que a gente precisa pregar não adianta a sua ética, não adianta a sua moralidade, não adianta o seu comportamento de um bom cidadão. A questão é, quando você está na presença de Deus, você reconhece a sua pecaminosidade? Né? E não existe ética que se sustente ao trono de Deus. Por isso que Isaías, quando chega no trono de Deus, fala, ai de mim, sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de pessoas de lábios impuros. Então, eu sinto que a nossa ética desmorona ante a santidade de Deus. Eu não sei se fez sentido, mas é o que eu penso. Total, fez total sentido. E eu gostaria que o pastor falasse um pouco dessa ética e santidade.
Eu vou pegar aqui só um gancho no que o pastor Dani falou, que é isso, o pecador poder enxergar a consequência do seu pecado. E ele deu aqui o exemplo de Adão, né? Tipo, o que Adão pensou quando viu aquele animal sendo morto por causa do seu pecado, né? E o pecado, ele gerou muitas consequências. O pecado de Adão gerou muitas consequências. E também a sentença divina foi em vários âmbitos. Você vai ver que Deus vai sentenciar o homem, Deus vai sentenciar a mulher, Deus vai sentenciar a serpente e Deus vai sentenciar a terra. Porque o Senhor vai dizer o seguinte, ele vai dar sentença para todo mundo que envolveu. E vai sentenciar o diabo também. Porque, veja, ele vai dizer para o homem, né? Primeiro ele vai dizer para a serpente, o animal selvático, que você vai rastejar sobre o ventre. Mas depois ele vai dizer assim, pó comerás todos os dias da sua vida. E nós sabemos que as serpentes não se alimentam de pó, né? Então, veja, já passa para transcende essa palavra do mundo espiritual para o mundo natural, e nós precisamos perceber em que momento ela está falando com o mundo natural e que momento ela está falando também com o mundo espiritual, porque ele vai dar uma sentença para o animal selvático, vai dar uma sentença para Satanás, porque a serpente, na verdade, foi usada por Satanás, né? A serpente era a mais astuta de toda animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher. Na verdade, se você vai em Apocalipse 12, vai estar escrito que a antiga serpente se chama Diabo e Satanás. Então, ou seja, aquela serpente estava possuída por um espírito maligno que vai falar com a mulher. O diabo usa a serpente como um veículo para que a palavra dele chegue até a mulher. Deus usa o seu próprio filho como um veículo para que a palavra chegue a nós, e o seu próprio filho é a sua própria palavra. Deus usa os profetas como um veículo para que a sua palavra, Deus usa a escritura como um veículo para que a sua palavra chegue a nós. Então, quando Deus vai dizer que para o homem e para a mulher também tem uma sentença, para a mulher ele vai dizer, você vai dar à luz com dores, eu vou multiplicar a dor do seu parto, o seu desejo será por seu marido, ele vai te dominar. Então veja que isso é tudo consequência do pecado, é Deus sentenciando a mulher. E para o homem, olha o que ele vai dizer, porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não deverias comer, 3:17 de Gênesis. Maldita é a terra por tua causa. Ou seja, a terra foi amaldiçoada pelo próprio Deus por causa do pecado do homem. Então é Deus que está dizendo, a terra é maldita. Então Deus vai purificar, você vai ver que Deus vai purificar essa terra, né? O texto diz, de Pedro, que a terra está entesourada para o fogo, e que Deus vai purificar essa terra como o ourives purifica o ouro. Ele vai trazer fogo sobre ela e vai separar a impureza, vai tirar a impureza, para que a gente possa viver numa nova terra, que na verdade essa terra é restaurada. Entende? Mas a consequência do pecado do homem está aí. E diante dessa visão clara da consequência do pecado, deveria gerar-se a tristeza que salva. Porque há duas maneiras de você sentir tristeza. Há uma tristeza que mata e uma tristeza que salva. Essa tristeza que mata, aqui ó, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 vai dizer, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Ou seja, a tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza que é segundo Deus. E ela produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Então você tem a tristeza que é segundo Deus e a tristeza do mundo. Qual foi a tristeza que Judas sentiu? Porque ele se entristeceu. Remorso, né? A tristeza do mundo, que é o remorso. Ou seja, ele ficou triste quando ele entendeu, quando ele viu que ele traiu um sangue inocente. Ele vai até os sacerdotes, ele confessa, né? O texto diz que ele vai até o sacerdote e confessa, olha, eu traí sangue inocente. E tenta devolver as moedas. Os sacerdotes rejeitam as moedas, não permitem que elas entrem no gasofilácio, porque elas têm preço de sangue inocente.
Ele joga as moedas, elas são recolhidas e com elas se compra um campo, que vai ser chamado de Aceldama, ou o campo dos gentios, campo de sangue. E Judas sai dali e vai se enforcar. Veja, essa tristeza que ele sentiu é a tristeza do mundo. É uma tristeza que me leva a querer reparar o meu próprio pecado. Veja, Pedro também sentiu tristeza, mas ele sentiu a tristeza segundo Deus, e você não vai ver Pedro tentar reparar. Porque a tristeza segundo Deus, ela te faz confiar na graça, te faz confiar no Senhor. A tristeza do mundo, ela é racionalista, entende? Porque ela não entende a ação do Senhor. Então ela compreende o homem resolvendo de novo a questão do pecado e indo tentar reparar, dizendo, olha, eu errei, está aqui o dinheiro, não quero mais o dinheiro, como se isso pudesse colocar as coisas em ordem. E veja, e essa tristeza levou Judas a se autocondenar, se autojulgar e emitir para si mesmo a sentença máxima, que é a sentença de morte. Ele saiu e foi se enforcar. Saiu e se enforcou. Saiu e se matou. O texto grego vai ser claro que ele se enforcou, ele se matou. Mas se ele tivesse esperado 3 dias, Né? o mesmo Jesus que foi atrás de Pedro iria atrás dele. Mas veja, essa tristeza do mundo levou não a Jesus, não foi Jesus que sentenciou a Judas à morte. Foi o próprio Judas que se sentenciou à morte e que não esperou por Jesus, não esperou pela promessa de Jesus de que ia retornar. Pedro vai chorar amargamente, sentindo uma tristeza segundo Deus. E quando ele diz aqui, da qual ninguém se arrepende dessa salvação gerada pela tristeza segundo Deus. Sim. É superado de uma tal maneira que eu nunca mais vou voltar nisso. Porque eu não me arrependo de ter me arrependido. Sim. Não é algo que, como o remorso, amanhã eu posso viver isso de novo, semana que vem de novo. É algo que marca a nossa vida tão profundamente que a gente pode cometer outros erros, mas esse dificilmente será cometido de novo. Amém. Que em nome de Jesus, né, nós aqui que estamos nessa mesa, você que nos acompanha, que esse seja um cálice que nós queiramos beber, né? Esse cálice de uma tristeza segundo Deus para gerar arrependimento e salvação nas nossas vidas, para que nós possamos viver diariamente a real conversão, né? Que é essa conversão de santificação, de consagração, de mudança de rota. Eu queria te pedir mais um louvor. Vamos adorar ao Senhor. Se você, inclusive, quiser trazer a canção Cartas, ou se você preferir louvar algo que está aí no seu coração diante do que nós estamos trazendo aqui como tema, fique à vontade. Eu vou ficar devendo Cartas porque, assim, confessar um pecado aqui. Cartas é uma música que eu não sei tocar. Porque ela é uma música muito... ela vai pro rock, depois vai pro samba. É um rock cristão, né? Eu fiquei assim... exato. E assim, impactada. Infelizmente, mas eu vou cantar uma canção que marcou a minha conversão, que tem muito a ver com o que a gente tem falado, que ela começa assim: consola o meu coração, traga o temor, limpa minha mente, me faz viver um novo amor. Consola o meu coração, traga o temor, limpa minha mente, me faz viver um novo amor. Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? Quem é esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor? E o Deus que fez abrir o mar, o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar, está aqui, está aqui. E o Deus que fez abrir o mar, e o
Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar está aqui. E que esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor, que esse Deus que me mostrou uma nova vida, um novo amor, e o Deus que fez abrir o mar, e o Deus que fez os anjos o adorar, o Deus que eu vou exaltar está aqui, está aqui. E o Deus que fez abrir o mar, e o Deus que fez os anjos o adorar, e o Deus que eu vou exaltar está aqui. E oh Deus, eu te adoro, eu te adoro. Oh Deus de Abraão, eu te exalto, eu te exalto. Aleluia. Que ele seja exaltado e entronizado na sua casa, no seu carro, na sua vida, você que nos acompanha. Eu quero aqui te lembrar mais uma vez dessa novidade que é o navio Rota do Propósito, que acontece agora, porque o tempo não para, dos dias 17 a 20 de novembro, o primeiro roteiro gospel, o primeiro roteiro cristão, totalmente em alto mar, que contará com grandes nomes, como Isadora Pompeu, Thales Roberto, o Morada, né? Uma banda que eu amo, Thiago Brunet, Juliane Souza, o nosso pastor Eduardo estará lá, inclusive com o Amanhecer, né, pastor? Eu queria que você contasse aqui pra gente esse barulho que vocês têm feito na praia de Balneário Camboriú, liderado ali pelos meus amigos Nath e Alemão, né? Que tem sido, assim, lindo ver de longe. Eu quero estar lá, presenciar e viver pessoalmente, mas eu fiquei sabendo que vai ter em alto mar também, é isso mesmo? Vai acontecer no navio Rota do Propósito, o Amanhecer. E o Amanhecer é um movimento que Deus presenteou o EP. Nós temos um movimento de evangelismo de rua na Reino. Toda segunda-feira eles estão na rua evangelizando. O Epiphany. O Epiphany. E eles estão há 2 anos na praia lá em Balneário Camboriú, de frente para a praia lá, evangelizando. E aconteceu que houve um movimento em Florianópolis, no Campeche, que se reuniram para orar e para buscar a presença do Senhor pela manhã, e reuniu ali 5.000 pessoas. A Nath viu aquilo e falou, olha, nós estamos há 2 anos aqui ministrando, vamos também fazer uma reunião aqui e vamos orar juntos pela manhã. E a gente começou a montar tudo lá e eu pensei que na melhor das hipóteses vai vir umas 2.000 pessoas, que eu pensei o pessoal da igreja, né? E a gente foi surpreendido pelo Senhor, não teve gasto com mídia, impulsionamento, nada, só as pessoas falando mesmo, um falando para o outro, e as pessoas compartilhando nas suas redes sociais, e veio 15.000 pessoas, foram mais de 15.000 pessoas no primeiro. E fizemos no segundo, foram mais de 40.000 pessoas. E isso começou também a acontecer em Navegantes e outros lugares, com outras pessoas organizando, está espalhando pelo Brasil todo esse movimento, né? Eu vi em Porto Alegre, eles fizeram em Porto Alegre no pôr do sol, mas também foram mais de 20.000 pessoas lá em Porto Alegre, em Manaus mais de 70.000 pessoas. É um movimento que espalhou e é um movimento de Jesus, porque não tem uma igreja na frente, não tem uma denominação na frente, é as pessoas se reunindo para estar buscando a Jesus. E isso tem assim, mexido muito com a gente. E nós fomos convidados para estar no navio Rota do Propósito, fazendo o Amanhecer ali. E pensa na honra, no privilégio, uma alegria. Tem sido assim, incrível. Nesse primeiro Amanhecer ali em Balneário Camboriú, que foram mais de 15.000 pessoas, nós nos preparamos para batizar pessoas, né, para pessoas que quisessem. O Eric Patelli deu uma palavra lá, fez um apelo
milhares de pessoas se converteram, a gente passou horas batizando as pessoas que decidiram por Jesus e decidiram se batizar. E foi incrível essa experiência. No segundo também houve muitas conversões, muitos batismos. Tem sido incrível viver essa experiência do amanhecer. Coisa linda, eu percebi que furou muito a bolha, né? Foram muitos compartilhamentos, não teve, eu acho que um anônimo ou famoso que não viu, né? O que esse é um outro Jesus detalhe, realizou Stella. ali, Não né? tinha nenhum nome famoso de peso anunciado, nada. Era reunir para estar com Jesus. Não se anunciou nenhum cantor famoso, nenhum pregador famoso. Aliás, não se anunciou nem quem ia falar, quem ia cantar, nada. Sim. Era reunir para estar com Jesus e as pessoas, elas aderiram a isso, né? Elas realmente compraram a ideia e elas foram para as ruas. Parecia, sei lá, Ano Novo em Balneário, assim. A orla da praia travou tudo, lotado, você não tinha onde parar. Eu parei meu carro 5 quadras para cima da praia, foi uma coisa de louco. Assim, é um movimento assim, que está sendo um movimento do Espírito Santo mesmo. Eu vejo que. E houve o primeiro nosso, foi bem na sexta-feira, logo depois da Páscoa. E foi tão incrível, porque as pessoas não olharam para a religião. Se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu não sou, se eu não tenho religião, elas foram buscar Jesus. E tinha gente de todas as denominações, tinha gente que não era evangélico, muitos católicos católicos mesmo, acho que por causa da Páscoa ali, eles foram e foi muito incrível mesmo. Um letreiro enorme de Jesus, né? Sempre. Que é o centro. Esse é o coração da que reino, é o centralizar alvo. Jesus, né? Coisa linda. Em Apocalipse, no capítulo 1, João vai ter uma visão de Jesus no meio de 7 candeeiros, né? E no verso 20 ali, do capítulo 1, quando João vai explicar, o Senhor Jesus vai explicar a visão que João está tendo, vai explicar para ele. Vai dizer, olha, as 7 estrelas que você viu na minha destra são 7 anjos das 7 igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E Jesus está no meio. Ele é o centro, ele é o centro da vida da igreja. E as igrejas são simbolizadas por 7 candelabros. Quando ele fala no capítulo 2 de Apocalipse, ali, a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso, ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho várias coisas positivas para falar a seu respeito, ele vai falando tudo o que essa igreja faz de bom e depois ele contrapõe com uma coisa que eles não estão fazendo bem, que é o fato deles terem abandonado o primeiro amor. E ele vai dizer, volte à prática das primeiras obras. Quando não, eu virei e removerei de vós o seu candeeiro. Se o candeeiro é a igreja, então veja, Cristo nunca deixa de ser o centro da igreja. Algumas igrejas é que são removidas da centralidade de Cristo. Cristo não deixa a igreja. Algumas igrejas é que deixam a Cristo. Então ele disse, se você não mudar, não voltar ao primeiro amor, não voltar à prática das primeiras obras, eu virei e removerei o seu candeeiro. Então essa igreja vai, por mais que ela estiver dando certo, por mais que uma hypada que ela estiver, ela está trabalhando em torno do nada, porque Jesus não é o centro. Então, na Reino, nós temos como premissa básica manter Jesus no centro. Amém. E a gente não fugir desse lugar. Sim, eu vejo muito, e Deus nos livre desse lugar, porque o que está de pé, cuidado para que não caia, né? Eu vejo muitas pessoas vivendo o ministério de Jesus sem Jesus. Eu percebo que é um movimento muito grande. É muito fácil, a linha é muito tênue da gente não se perder, se envolvendo demais com o excesso de afazeres e demandas que o ministério nos exige. Pessoas que amam a Jesus, vê se você concorda, Dani. Pessoas que amam a Jesus, que se distanciam dele servindo a ele. Sim. Porque, veja, Marta amava Jesus. Jesus chega em Betânia, ela sai para recebê-lo em sua casa. Ela está servindo a Jesus, porque ama, e está servindo porque ama de verdade. Em nenhum momento eu entendo que o amor de Marta é fingido, ou é falso, ou qualquer coisa assim. Ela ama e está servindo. Mas quando ela quer falar com ele sobre Maria, a Bíblia diz que ela precisa se aproximar dele. Ou seja, ela estava servindo a Jesus, mas estava longe dele. E tem muita gente assim nas igrejas, servindo a Jesus, mas longe dele. E o que o Senhor falou? Você se distraiu no muito serviço. Ou seja, o ministério pode nos distrair da presença de Jesus. Maria escolheu assentar-se aos pés de Jesus. E eu gosto desse texto quando diz assim, ó, Maria escolheu
também assentar-se aos pés de Jesus. Ou seja, quando você escolher fazer o que é certo, você nunca vai ser o primeiro. Sempre vai ter pessoas que escolheram fazer o que é certo para te ensinar, para te encaminhar, para te guiar, para te liderar, Para ser exemplo. para ser exemplo, modelo. Então veja, Maria também se assentou. Haviam outras pessoas já assentadas, ela também se assentou e ouviu as suas palavras. Ou seja, a presença de Jesus é mais importante do que o que eu faço para ele. Por isso que eu disse agora há pouco que a igreja precisa cuidar das pessoas? Sim. Mas nós precisamos, antes de tudo, cuidar dessa presença. É o que o Dani falou aqui o tempo todo. Tem que haver um temor para não zelo. perder essa presença. Sim. Sabe? Eu entender que eu faço o culto para o Senhor, não para as pessoas. Você sabe como que o Senhor tratou com a gente sobre isso? A gente distribuiu uma balinha para quem chegava na reunião, sabe? Pro culto. E um dia o Espírito Santo falou comigo, olha, não tem nenhum problema você entregar essa balinha, mas vocês pensam na balinha para as pessoas, vocês pensam nas canções que as pessoas vão gostar, mas o culto é para mim. O que eu quero? Então nós mudamos a nossa curadoria para os louvores no nosso culto, mudou totalmente. Nós vamos privilegiar e vamos primeiro escolher canções que falem de Cristo, Exaltem que ele. falem de Jesus. Amém. Que louve a Jesus, que exalte a Jesus, que não canções que fiquem falando de nós, ou que sejam orações cantadas, que tem o seu lugar na nossa vida de fé, mas não é no momento de invocar a presença do Senhor. Porque aí você tem que fazer isso com louvores, com canções, porque o louvor não tem nada a ver com música, né? Você pode oferecer louvor através da música, que é uma forma sublime de louvor, mas louvor é uma coisa, música é outra, e adoração é outra. Entende? Ou seja, o louvor é a exaltação do Senhor, dos seus feitos, dos seus atributos. A música é uma maneira sublime de falar disso. E a adoração é a reação que nós temos natural à presença manifesta do Senhor. Porque onde há 2 ou 3 reunidos ou mais reunidos no nome do Senhor, ele está presente no meio. Ele está presente ali. Estar presente não é o mesmo que estar manifesto. Quando ele só está presente, as pessoas meio que ficam perdidas, não sabem para onde se dirigir, mas quando ele se manifesta, todos têm o foco. E é incrível quando você vê isso na igreja, parece uma onda, todos se curvando assim, ó, sem que ninguém precise dizer nada ou comandar nada. Eu entendo que os comandos nos louvores são importantes, são bíblicos, mas há uma hora que a presença se manifesta de uma tal maneira que a adoração é espontânea. Sim, como a brisa parte, suave. é uma parte natural do espiritual, do sobrenatural que está em nós, que é o nosso espírito, que nós recebemos de Cristo, o Espírito de Cristo em nós. Ele adora a Deus, é uma coisa incrível. É poderoso, é suave, é como uma coreografia não ensaiada. Exato. E que em nome de Jesus o Senhor nos encontre como Maria, quedados, né? Tem um texto que vai dizer, né? Maria estava quedada, derramada, maravilhada com aquela presença. Ainda que fosse importante receber bem Jesus e os convidados, ela preferiu, escolheu a melhor parte, que seja esse, sempre, o lugar que nós venhamos a escolher, maravilhados, entregues e zelosos pela presença. E aí eu te questiono, para finalizar, pastor, antes de perguntar algo para finalizar com o Dani, como viver, ou melhor, a diferença entre chamado e propósito, na sua opinião, e como viver isso sem perder a presença, sem se distrair e deixar a presença ir embora sem nem perceber. Porque eu creio que nós estamos muito distraídos, porque já estamos no mês 6, quase mês 7, tá passando tudo muito rápido. E são muitas propostas que são diferentes de propósito, e nós fazemos parte de uma geração que está muito distraída com tantas coisas. Como diferenciar o chamado do propósito e não perder a presença? Eu penso que o chamado está mais ligado à sua identidade em Deus e o propósito da sua missão no Senhor. Veja, tem um texto em Romanos que eu gosto muito, que vai dizer o seguinte, que aqueles que Dantes conheceu, ou seja, aqueles que ele conheceu antes,
Efésios 1:4 vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, houve uma eleição do Senhor nele, nós estávamos nele, e esse é o cuidado do Senhor de como nós tratamos o próximo, porque todos os seres humanos têm a mesma origem, todos vieram de Deus. Então, eu não posso simplesmente passar por cima de alguém que está na sarjeta, como se não fosse nada, porque aquela pessoa que você talvez não valorize, ela veio de Deus. Então, todos nós viemos de Deus, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E ele nos conheceu. Quando ele disse para Jeremias, né, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Você não declara que conhece alguém antes de ter um relacionamento. Ou seja, você só declara conhecer alguém quando você teve um relacionamento prévio a essa declaração. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo para Jeremias, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu e você tínhamos um relacionamento. Então, quando ele diz, aqueles que de antemão conheceu, ele conheceu antes, também predestinou. O que é predestinar? Marcar. Ou seja, alguém que é chamado, nasceu marcado. Por isso que eu digo que o chamado tem uma ligação profunda com a sua identidade em Deus. Então, porque predestinar isso é marcar. Marcar previamente. Você já nasce marcado. Então, aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Aos que predestinou, chamou. Veja. 3 etapas, né, de confirmação. Ele chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. E veja, esses textos estão todos no passado. Já foi feito. No nosso mundo, no tempo, essas coisas estão acontecendo. Mas para Deus que está na eternidade, Deus viu você nascer e morrer no mesmo instante. Para Deus, passado, presente e futuro é agora. No mesmo instante que Deus te vê nascer, ele vê toda a sua vida e te vê morrer. Por isso que ele te escolhe. Não que ele toma decisões por você, porque ele conhece as suas decisões. Então ele te escolhe antes de você nascer, te marca, você nasce, ele te chama, te chamando te justifica, te justificando te glorifica. Mas veja, ele nunca glorificou alguém que ele não justificou. Ele nunca justificou alguém que ele não chamou. Ele nunca chamou alguém que ele não predestinou. E ele nunca predestinou alguém que ele não conheceu. Veja, o seu chamado nasce de um relacionamento que você teve com Deus antes de você nascer. Esse é o caso de Jeremias. Ele nasceu na casa de Ilquias, de um sacerdote. Está sendo preparado para ser sacerdote. Aí Deus aparece e diz, não. Antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, nós tínhamos um relacionamento. E eu te consagrei como um profeta às nações. Você não vai querer ser sacerdote agora, porque você é profeta. Então, chamado está ligado à sua identidade, a como Deus te gerou para esse mundo. E o propósito está ligado à missão que Deus te dá. Por exemplo, 24:14, né? É um marco, um memorial da nossa missão. Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa é a nossa missão como igreja. Mas qual é o nosso porquê? Aproximar de Jesus as pessoas que estão distantes. Seja dentro da igreja, os que estão ali trabalhando nessa hiperatividade ministerial, no ativismo ministerial e se perdem da presença de Jesus, os que estão desigrejados, que por algum motivo se feriram, se machucaram, ou feriram e machucaram, porque nem todo mundo que está fora foi porque feriu, porque foi ferido, também porque feriu. E às vezes o ambiente já não serve mais para eles. Então, trazer essas pessoas de volta à presença de Jesus e aqueles que nunca foram alcançados, os que são realmente pessoas que não conheceram, nunca viveram uma experiência com Jesus. O nosso porquê é aproximar as pessoas da pessoa de Jesus, porque nós entendemos que aí está a salvação. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, qualquer que seja a ferramenta que nós estamos usando, né? Seja o pastor, seja o levita, qualquer que seja a ferramenta que seja para a glória de Deus, que seja para apresentar Jesus para os que ainda não o conhecem, de apresentar de forma irresistível. E Dani, para você, eu tenho uma última pergunta, que é, se você tivesse 1 minuto, 2 que seja, para ajudar uma pessoa que está perdida, em encontrar o seu verdadeiro propósito, em entender, em colocar em prática essa rota do propósito, o que você diria? Como você abraçaria essa pessoa
e ajudaria ela a trazer clareza do que ela precisa viver para glorificar a Deus nesse propósito. O que você diria para essa pessoa? Olha, eu diria algo que eu emprestaria as palavras do C.S. Lewis, que ele disse que o problema da humanidade não é que nós queremos ser felizes demais, mas que somos felizes de menos. E ele associa aquele que não conhece a Deus como uma criança que, junto com o pai, a caminho da praia, olha para um jardim cheio de barro e se encanta com o barro. E se joga no barro, e brinca no barro, e fica feliz com o barro. E o pai fala assim: filho, sai do barro, a gente tá indo para um lugar melhor, a gente tá indo pra praia. E o filho fala: não, eu quero ficar no barro. E ele tá a poucas quadras da praia. E o pai, ele tá o tempo inteiro falando assim: filho, sai do barro, vem pra cá, eu quero te mostrar algo melhor. E às vezes a criança tá ali, completamente apaixonada pela falta de conhecimento dela. Porque ela não conhece a beleza da praia, porque ela não conhece que existe algo melhor, ela se encanta com algo que nós pisamos. E qual é o sentido disso? O sentido é que o perdido, ele está perdido porque ele está tentando ser feliz fora da presença de Deus. E muitas pessoas acham que o cristianismo é um lugar onde você vai deixar de ser feliz, que é um lugar onde você vai abandonar coisas que você gosta de fazer para que você mereça ir para o céu. Mas na verdade, o cristianismo é um pai falando para um filho que está num barro, que existe uma praia maravilhosa, que ele pode mergulhar e se deleitar. E que na verdade o evangelho é um pai olhando para filhos mergulhados no pecado, falando que existe algo nele muito mais belo e muito mais satisfatório para que a gente possa ser feliz e se gloriar. Então eu vejo que aquilo que nós precisamos pregar, além da condenação, do pecado, da santidade, é a satisfação em Cristo. Que Deus é glorificado à medida que nós somos satisfeitos nele, que é o que John Piper fala em um de seus livros. Então você que está escutando, eu não sei a situação que você esteja, você pode até estar dentro da igreja, você pode até estar no mundo, mas existe algo belo em Deus, existe uma satisfação nele, que ultrapassa qualquer senso de religiosidade, que ultrapassa qualquer senso de moralidade, de legalismo, e que quando você entra em contato com a beleza de Cristo, quando você entra em contato com Deus, quando você entra em contato com esse Deus trino, não existe nada mais belo, não existe nada melhor. Eu falo por mim mesmo. Paul Washer, ele é um pastor americano, ele fala, perguntaram para ele qual que seria o avivamento, né? Na visão dele, ele fala que avivamento seria se as pessoas da igreja se convertessem. E eu fui uma dessas pessoas, que eu me converti com 17 anos de idade, mas eu estava há 17 anos na igreja. Mas eu me converti não porque eu falei, poxa, eu preciso mudar, preciso parar de pecar. Eu lembro, eu me converti quando eu descobri a beleza e a glória de Deus, que não existia nada mais belo e maravilhoso do que Jesus. Hoje eu olho para o mundo, eu olho para as coisas, eu olho para o pecado e eu penso assim, cara, não tem como eu substituir. Cristo é tudo para mim, ele é suficiente, mesmo que eu morra, sabe? Ontem eu assisti o filme do Dietrich Bonhoeffer e eu fiquei impactado com a decisão dele de morrer pelo evangelho, sabe? Porque existe uma beleza, e ele diz, né? Ele fica falando, mostra o filme na cela da prisão, na Segunda Guerra Mundial, ele fica falando eternidade, eternidade, eternidade. E é isso. A beleza de Deus. Então, encontre satisfação em Deus. Sua vida vai mudar, eu tenho certeza. Jesus é maravilhoso. Amém. Amém. Em nome de Jesus, eu faço das tuas palavras as minhas palavras, porque toda a alegria que o mundo possa promover, eu vivi na minha carreira profissional por 12 anos. Até que eu percebi que nada daquilo era capaz de me satisfazer, senão a presença e a pessoa de Jesus. E foi quando eu me rendi. E hoje, de fato, eu vivo a rota do propósito que Deus criou, escreveu, predestinou, me chamou para viver. E esse é o melhor lugar do mundo. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo não é onde está dando tudo certo, mas o melhor lugar do mundo é onde Jesus está. E lá eu quero estar com ele.
Eu quero aqui agradecer pastor Eduardo, pastor Daniel, pela presença de vocês, pelo sim de vocês, para compartilharem tanto conhecimento, tanta sabedoria, algo tão maravilhoso vindo do céu através da vida de vocês. Que vocês saibam que as portas aqui estão sempre abertas para que a gente possa trazer tanto conteúdo agregador. Eu oro para que, em nome de Jesus, onde quer que você, telespectador, esteja, tudo que foi dito aqui, toda palavra de Deus que foi aqui trazida através das nossas vidas, possa encontrar o seu coração como solo fértil para gerar frutos, transformação e renovação de mente. Eu sou Estela Abreu e é claro que eu espero você num próximo episódio do Positivamente Junto com o Rota do Propósito. Obrigada, meninos. Deus abençoe.